Fala, gente linda! Bora para mais um encontro aqui no Super Me Deixa Podcast. Produção, hoje o nosso encontro tá como? Babadeira. Olha, hoje, não vai ter desculpa hoje para você que tá buscando aí uma recolocação no mercado, para você que quer dar um up na sua carreira, para você que tá buscando aí novas oportunidades, fica aqui com a gente, que hoje esse podcast com certeza vai te ajudar, porque eu tô com uma convidada aqui muito especial, que é a Cris Galvão, plena e absoluto, né, produção? Tá aqui linda, 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 que vai compartilhar com a gente aqui toda a sua experiência nessa área. A Cris que é mentora, a Cris que é especialista em recolocação, escritora, gente, ela vai contar tudo isso aqui em detalhes pra gente. Cris, me deixa. Ai, gente, que delícia estar aqui com vocês. Adoro essa turma do Me Deixa Podcast. Olha, alto astral estourando, explodindo aqui sempre, né? Sempre, exatamente. Aqui é o Me Deixa, Cris. Aqui a gente pode tudo. Então, não, produção? Produção impossível. Se quer igual a Las Vegas, né? O que se faz em Las Vegas fica em Las Vegas. O que se faz no Me Deixa fica no Me Deixa. Mas a gente multiplica do Me Deixa aí para fora também para outras pessoas, para as pessoas conhecerem também, né? Por favor, sem dúvida. Oh, coisa boa. Então, deixa eu aproveitar. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Mas eu quero começar me apresentando, né? Favor. Deixa eu falar para as pessoas. Eu sou Cristiane Galvão, sou mentora de carreira, como você colocou. Além disso, eu trabalho uma mentora de carreira que trabalha com desenvolvimento de carreira e com recolocação profissional também. Eu trabalho não só desenvolvendo carreiras de pessoas e ajudando elas a voltarem ao mercado, mas eu trabalho também com treinamento. Muito treinamento dentro da área de liderança. Você falou de autora, eu também vou falar com vocês um pouco sobre o meu livro, que vai ser lançado agora, em breve, no dia 7 de setembro. A gente vai ter a oportunidade de conversar sobre isso. Top. Nem sempre eu fui mentora de carreira, eu trabalho como mentora de carreira há um tempo, porque eu sempre gostei de trabalhar com desenvolvimento humano. Então, eu comecei minha vida como professora, era professora de criança, depois eu entrei Depois eu faço a minha primeira transição muito lá atrás de carreira. Quando eu fiz a minha transição, realmente foi mudar da água para o vinho. Eu entrei na indústria farmacêutica, e na indústria farmacêutica eu fiquei durante 25 anos. Fiz algumas mudanças de trajeto também. Eu morava em Fortaleza, vim morar em São Paulo para trabalhar dentro da área de treinamento da empresa de vendas, mas também dentro da área de treinamento corporativo, fui para a área de recrutamento e seleção, recolocação profissional, e aí isso me ajudou muito no meu trabalho, né? E saí da parte da indústria farmacêutica, chegou um momento que eles não chega, eu preciso deixar agora, eu faço a outra transição. E aí, quando eu faço essa outra transição, eu saio da indústria farmacêutica para ser mentora de carreira, porque o meu propósito sempre foi esse, trabalhar com a transformação das pessoas, trabalhar alavancando a carreira das pessoas, né? Eu quero que realmente as pessoas se fortaleçam e vivam felizes dentro do que elas fazem. Porque o que a gente mais vê aí é pessoas que estão trabalhando, mas não necessariamente elas estão felizes na posição que elas estão. Elas estão no trabalho que elas querem, muitas vezes, mas elas não são felizes com que elas, nem com o que elas estão fazendo, é porque elas não estão sendo reconhecidas, ou porque elas não conseguiram chegar onde elas querem chegar, ou porque elas não sabem como se vender dentro das empresas. Tem uma série de fatores que são fatores determinantes para você crescer na carreira. E muitas vezes essas pessoas acham que o que elas fazem é suficiente e atribuem a expectativa delas ao gestor, achando que o gestor deveria saber que ela quer isso, mas se ela não fala, como é que o gestor vai saber o que é que ela quer efetivamente? Então, a gente tem vários processos que a gente trabalha dentro de carreira, né? E olha, Cris, você trouxe aí... Na verdade, a Cris fez um apanhado aí de tudo que a gente vai trazer. E acho que, se a gente for olhar, e aí você vai me balizando se eu tiver errado aqui na minha colocação... Quando a gente olha do ponto de vista de carreira, e o famoso aí LinkedIn, né, para todo mundo que é a dor, né, gente? Sim. Vamos combinar? Quando a gente vai para o LinkedIn e olha o grande número de postagens que tem lá, se você não está num bom momento, aquilo de verdade acaba te abalando, né? Porque você quer
às vezes, ter aquele reconhecimento, você vê muita gente trazendo reconhecimento no LinkedIn, só que você não está naquele momento bom, né? Você não está voando, você não está em flow na sua carreira. E dá aquele momento de desespero, né, Cris? Aí é Sim. nesse momento que entra o seu papel, a sua atividade, Cris. É e não é. Vou te dizer, Tá. é porque o LinkedIn, a gente tem que levar em consideração que tem muita gente que usa o LinkedIn só para se promover o tempo todo, né? Tá. Do mesmo jeito que elas fazem isso dentro das empresas. Então, o famoso puxa-saco, que nada mais é do que aquela pessoa que muitas vezes sabe fazer muito bem o seu marketing pessoal e sabe se promover muito bem dentro da empresa e acaba virando o puxa-saco. Tem pessoas que usam o LinkedIn como plataforma de divulgação o tempo todo. Eu estou na vitrine e vou usar o LinkedIn para ser a minha vitrine. E não é assim. O LinkedIn ele tem que ser um local para você não só divulgar pontos de reconhecimento, mas mostrar quem é você profissionalmente, e você tem que agregar o outro também. Eu sempre digo que o LinkedIn é uma plataforma de forte network, então você tem que aproveitar ele como uma conexão. Como é que eu posso me conectar com as pessoas que estão dentro do mesmo segmento ou de segmentos para onde eu quero ir, para onde eu quero migrar? Então, dentro do LinkedIn, você consegue fazer essas conexões. E se dá muito bem quem sabe utilizar o LinkedIn a Isso seu favor, mesmo, né? Nesses exato. pontos. Ô, Cris, agora você tocou num ponto, quando a gente fala do reconhecimento dentro da empresa. A gente é muito tomado pela questão da síndrome do impostor, né? Eu vou me vender, então tem aquela sensação de você tá querendo ser aparecido, ou senão, às vezes, a questão do puxa-saco literal, né? E você fica naquele meio termo. Tem uma medida para isso? Quando alguém está estagnado na carreira e conversa com você, olha, preciso de uma mentoria para dar um up. Uhum. Como é que fica essa linha tênue, assim, ó, eu tenho a valorização, né? A autoestima do profissional. Sim. Como fica isso nesse contexto? Ó, tem vários pontos aqui dentro do teu... Ai, meu Deus, vou ter que fazer Ai, meu alguns Deus. parênteses aqui para ti. Vamos. Quando a gente fala de carreira, eu sempre gosto de falar para as pessoas, Rei, inclusive é uma das coisas que eu faço uma sessão de diagnóstico de carreira das pessoas. Eu consigo verificar dentro da sessão de diagnóstico como é que a pessoa está. Nós temos 5 pilares que norteiam a carreira de uma pessoa. Autoconhecimento, e está muito dentro do que você tocou aqui, né? Boa. Autoconhecimento, autodesenvolvimento, planejamento, marketing pessoal e network. Então, são 5 pontos que a gente consegue mapear e ver efetivamente onde é que a pessoa está investindo mais, onde ela está sendo mais omissa. Mas eu vou aproveitar e fazer um parêntese aqui e voltar para o que você estava falando do reconhecimento. Top. Muitas pessoas, elas têm, nós seres humanos, a gente trabalha muito em torno de muita expectativa. Nós temos muita expectativa e tudo que é expectativa está na mão do outro, não está na minha mão. Então, Perfeito. pois é, então tudo que é expectativa é externo. E o que é externo, que está na mão do outro, não cabe a mim, cabe ao outro definir, ao outro decidir. E o maior problema que eu vejo em relação à carreira das pessoas está muito relacionado a isso, porque as pessoas depositam essa responsabilidade da carreira delas na mão das outras pessoas, de um gestor da área, do gestor, e ela vai ficando ali nessa expectativa, e o que é que ela faz? Ela produz muito, ela trabalha muito, mas ela se esconde por trás de uma mesa, por trás de um computador, e muitas vezes esse profissional é muito bom, ele desempenha muito bem a sua tarefa, ele está lá realizando, produzindo, e eu sei disso porque eu fui muito essa pessoa. Eu digo que eu sou o avatar transformado, né? Porque eu fiz muito isso. Então, muitas vezes da minha vida, enquanto a gente tinha alguns eventos internacionais, e eu ia para fora do Brasil, para esses eventos, eu ficava dentro do quarto, enquanto todo mundo estava na piscina, ou passeando, ou indo para barzinhos, o que fosse conhecer da cidade, eu estava estudando, eu estava me preparando para, no outro dia, eu desempenhar muito bem a minha função, né? Mas porque eu sempre fui extremamente comprometida com a empresa e comprometida com a minha carreira. Mas só isso não é suficiente.
Então, você investe no teu desenvolvimento, por exemplo. Você faz vários cursos, você se aperfeiçoa, você desempenha cada vez mais o teu trabalho. E você sabe aonde você quer chegar e você diz assim, eles vão notar que eu sou muito boa profissionalmente, eles vão reconhecer o meu trabalho, voltando para o ponto reconhecimento, e eu vou crescer na minha carreira. Só que não, gente, não é assim que a coisa funciona. Você tem que aprender o que é que está por trás disso tudo. Então, por trás disso tudo, por exemplo, tem a questão do meu marketing pessoal. Quem é que sabe aonde eu quero chegar? Porque se eu estou aqui, eu sei aonde eu quero chegar, quem mais sabe aonde eu quero chegar? E aí isso sai do ponto da expectativa e entra para o ponto da intenção. Qual é a minha intenção? É saber, é fazer com que eles me percebam profissionalmente, é fazer com que eles saibam onde eu quero chegar. Então, eu tenho que abrir a boca e falar. Exato. Então, eu tenho que ir lá e chamar o meu gerente e dizer assim, olha, é o seguinte, eu vou até te dizer dar um exemplo aqui para vocês, bem pertinente. Quando eu vim para São Paulo, eu vim para trabalhar na área de treinamento de vendas. Com 9 meses que eu estava trabalhando na área de treinamento de vendas, eu fui descoberta pelo pessoal da área de RH. Eles precisavam de alguém para coordenar toda a área de treinamento corporativo. E eu fui para a área de treinamento corporativo. Lá dentro do RH, eles me chamaram também para trabalhar com a área de recrutamento e seleção. Porque RH é assim, né? Você só vai adquirindo cada vez mais funções. Dentro do RH também, eu fui começando a ficar dentro da área do Fórum de Desenvolvimento. Um certo dia, chega um gerente da área e ele fala assim para mim, eu acho que você não está muito satisfeita na sua função. Eu desempenhava muito bem a minha função. E ele diz, eu acho que você não está muito satisfeita na sua função. Ou você sai ou a gente sai com você. Oi, peraí, eu tomei um susto danado. Para o mundo, parou. Pois é, para que eu quero descer, né? Foi mais ou menos isso. E aí eu volto para a área de vendas, porque ele também não me deu outra alternativa. Ele não deu? Não. Ou seja, foi direto e reto. Isso. Aí eu volto para a área de vendas. Quando eu voltei para a área de vendas, 2 anos depois que eu estou na área de vendas, por que eu fiz esse movimento de vir para São Paulo para a área de treinamento? Porque, na época, você fazia esses movimentos para você virar gestora da área de vendas. Então, eu fiz esse movimento para virar gestora. 2 anos depois que eu já tinha saído do RH, já tinha voltado e nada acontecia, eu tive uma reunião com o meu gestor, aquelas reuniões intermediárias no meio do ano e tal. Sei. E aí, na reunião intermediária, eu cheguei para ele e falei assim, olha, é o seguinte, quando eu saí da minha cidade, que eu tinha a mesma função que eu tenho hoje, eu tinha um propósito. E o meu propósito, a minha intenção era vir para cá, mostrar o que é que eu sou capaz e ser gerente de vendas. Só que isso não está acontecendo. Então, é o seguinte, ou você me devolve para a minha cidade, para ser representante aqui, eu vou ser representante em Fortaleza, que era de onde eu era. Ou você me devolve para Fortaleza, ou então você me promove para gerente. Aí ficou aquele silêncio. Momento, ele não podia decidir. Pausa dramática. Ele não podia decidir nada por mim. E a coisa foi andando. Mas, a partir daí, ele já sabia que eu tinha colocado meio que um ultimato, né? Ou vai ou racha agora. Então, as pessoas precisam saber. A sua intenção é... Se a minha intenção é ser gerente, eu tenho que dizer para quem interessar possa que é isso que eu quero. E mostrar para eles que eu tenho os skills, né? Eu tenho as habilidades necessárias para aquela posição. Não só skills soft, não só os comportamentos, mas também as habilidades técnicas que são importantes. Na época do RH, eu tinha uma posição no RH que eu estava acima de um gestor de vendas. E mesmo assim eu voltei, né, porque eu queria fazer novamente esse caminho. Eu poderia ter saído da empresa e não saí, continuei onde eu estava. Mas isso foi muito importante na minha vida, porque isso, como eu falei que eu sou o avatar transformado, sim, mostrou para mim que eu precisava muito mais do que ficar calada esperando que as pessoas reconhecessem o meu trabalho, eu precisava mostrar para eles quem eu sou. Eu precisava dizer também o que é que eu realmente queria, onde eu estava e onde eu queria chegar. E, a partir daí, as coisas foram mudando. Então, é isso. As pessoas precisam aprender... Eu falo com alguns mentorados assim, você tem que aprender a cacarejar. Você tem que começar a cacarejar e falar exatamente o que você sente, o que você tem. Eu tenho um amigo que fala isso. Né? Isso. Então, e foi a partir daí que as coisas foram mudando mesmo. Aí eu virei gerente 6 meses depois. Com isso, eles me deram, 2 anos depois, eles me deram uma gerência de uma linha extremamente especial para a empresa.
2 anos depois, novamente, eles me transferem para uma outra posição, que era uma posição que eles tinham um gap muito grande de gestão naquela área, uma equipe que estava penando com gestores há muito tempo, e eles disseram, a Cristiane sabe resolver isso, e aí eles me colocaram para resolver isso. Mas aí tem muitas pessoas que trabalham muito bem na posição delas, elas querem. Aí vem as expectativas, né? Eu quero ser reconhecida, eu quero crescer profissionalmente, ir para uma outra posição na empresa, eu quero ter um aumento salarial, mas eu não abro a boca. Isso mesmo. Eu não falo e eu espero que as pessoas reconheçam em mim o que eu quero que elas reconheçam em mim. E é engraçado, Cris, que faz muita diferença nesse ponto, porque o que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai e fala sobre... É outra história, é outro momento. Exato. Porque quando você estava falando sobre isso, me arremeteu, eu vou contar mais um caos aqui. Vamos. E a produção passando aqui. O que aconteceu? Eu tinha um... Na verdade, né, nessa vida toda a gente passa por vários gestores, mas como a questão do gestor também ali, ele influencia de alguma forma. Tinha avaliações aleatórias. E eu também não sei. Isso eu acho que fica uma dica para quem está ouvindo a gente. Às vezes o gestor, ele está tão tomado na atividade dele que ele não tem foco em desenvolver pessoas. Sim. E você tem que Normal empurrar isso, esse cara, né? E aí eu acho que tem um pouco disso. Aí o que acontece? O colaborador, com medo de falar alguma coisa, né? Acaba se fechando ali naquele mundo dele, né? Então não conta para ninguém, vai fazendo, vai executando. E esse gestor aqui também tá ótimo, ele tá entregando o resultado dele, tá perfeito. Sim. Aí um dia, um outro gestor que eu tinha muita amizade falou: não, mas as coisas também não acontecem porque não era só eu que não falava de mim, outros também não falavam porque esse gestor não dava espaço. Se vocês não começarem, lógico, dentro de um limite ético, né, profissional, contando para essa pessoa como vocês querem também se desenvolver aqui dentro, porque tem espaço para vocês desenvolverem, ele realmente não vai sair do lugar. Sim. E aí fez total diferença daí para frente para tudo, entende? Que então, legal. assim, toda vez que eu converso com o gestor, eu quero saber também. Falo, então, quero entender qual é a expectativa que tem, né? Qual é a percepção que você tem do meu trabalho? E eu quero falar o que eu quero entregar, como eu quero entregar, com que prazo eu quero entregar. Enfim, depois disso, nunca mais... lógico, no dia a dia você tem atividades aleatórias porque faz parte do negócio. Mas aquilo que está na meta, naquele contrato de meta, eu nunca mais sento e falo assim, tá bom. Porque eu fazia isso, igual você falou. Fica ali, nossa, você lê esse livro em uma semana? Lê, fica tranquilo. Sim, sim. É bem isso. As pessoas têm... elas aceitam e muitas vezes, vamos ser sinceros aqui na nossa colocação, né? Muitas vezes as pessoas aceitam porque elas acham que se elas não aceitarem essa posição, elas vão ser desligadas, elas vão ser demitidas. Isso mesmo. E muitas vezes o fato de um gestor pressionar muito uma pessoa não é porque ele acha que a pessoa está trabalhando errado. Às vezes é o contrário. Ele acha que a pessoa é tão boa que ela pode entregar isso e muito mais. Verdade. Né? Então, eu gosto muito de desafiar as pessoas para saírem desse olhar único para o seu gestor. Sai desse olhar de que só existe um gestor na área. O teu gestor, ok, ele é um cara que ele está ali, muitas vezes extremamente sobrecarregado. Ele está olhando para cima, a diretoria está mandando coisa para eles estão olhando ali para cima também o que eles precisam entregar, mas eles têm que olhar para baixo e eles têm que fazer essa parte do desenvolvimento do pessoal que está com eles. Mas hoje... tem tantos indicadores de performance, tem tanta coisa que eles, às vezes, eles não conseguem fazer o que faz parte do trabalho deles, para eles fazerem, né? Mas, quando a gente fala de marketing pessoal, eu falo muito para as pessoas assim, fale com seu gestor. Mas quem é um outro gestor que também pode
ver o teu trabalho, elogiar o teu trabalho, reconhecer o teu trabalho. E como é que você faz isso? Você não precisa ir lá para o gestor da outra equipe e dizer assim, olha como eu sou boa, olha o que é que eu estou fazendo. Olha, não é bem assim, mas chega lá e diz, olha, na minha equipe eu estou fazendo tal coisa. Você acha que funcionaria se eu fiz para a sua equipe também? Quem é a pessoa que eu possa ajudar para multiplicar na sua equipe? Olha que legal. O gestor, ele precisa de outros braços, eles precisam de pessoas que auxiliem ele. E na hora que você se dispõe a ajudar o teu gestor, mas se dispõe a ajudar o gestor das outras equipes, você passa a ser diferenciada. E ele começa a ver uma liderança que você está exercendo não só na tua equipe, mas na equipe dos outros. E não como uma liderança, muitas vezes, mas como uma pessoa que tem uma influência positiva junto aos outros e que está pensando muito em ajudar, em contribuir, em colaborar. Recentemente eu fiz um curso muito bom, e ele falava assim, que existe diferença entre cooperação e cooperação e cooperativismo. Acho que é isso. Se não me falha a memória. São duas palavras muito parecidas, mas a cooperação é você cooperar com os outros, né? Mas você coopera com os outros e pronto. A outra, você coopera com os outros, mas não pensando que o concorrente o que é que ele vai fazer contra ti. Não isso, mas pensando que vocês juntos, vocês podem ser muito mais fortes. Unindo forças. Eu vou tentar lembrar da palavra, eu te digo já como é, mas é bem interessante isso. Então, quando eu faço um trabalho aonde eu sou multiplicadora de algo, não só dentro da minha equipe, eu me diferencio e eu me propago. E eu faço meu marketing pessoal, né, ficar cada vez maior. Eu vendo a minha marca para os outros. Isso eu posso dizer que está muito relacionado com a visibilidade, então, que a gente também dá da nossa própria atividade, né, Cris? Quando você falou do cacarejar, eu acho que é muito isso. A gente, às vezes, não compartilha as grandes coisas que a gente faz. Sim. E não é o não compartilhar no sentido de, nossa, eu sou muito uau, né? Naquele superego como a gente vê alguns colegas. Não, mas é a questão de, na hora exata, no momento certo, você tentar contar um pouco da sua história. E eu tenho um amigo que bate muito nisso. Ele fala, gente, a gente precisa aprender a ser estratégico. Não vamos ficar tirando para tudo quanto é lado. Exato. Gasta munição com aquilo que realmente precisa estar ali. E às vezes a gente não presta atenção nisso, né? É isso. Fala, ai, não vou falar nada, não. Né? E esse não vou falar nada, não. Tu me lembrou agora do ponto muito interessante, muito estratégico também. Eu volto já nesse ponto. Tá bom. Mas quando a gente fala de eu levar a minha ajuda para o outro, aí vamos pegar o outro pilar, que é do autodesenvolvimento. Tem pessoas que se desenvolvem o tempo todo, sabe? São aqueles que vivem... Concurseiro, né? Concurseiro não, curseiro. Vive fazendo curso. Faz curso de todo tipo, espécie, jeito. Faz aquele AD gratuito, faz o que não é gratuito. Vai, paga. Mas a pessoa estuda como louco. E tudo que ele absorve, ele guarda para ele. E só para ele também, Exato. né? Uhum. Para que ele vai compartilhar com as outras pessoas? Eu tinha um funcionário meu da área de vendas que ele era um fera. O cara vendia tudo, vendia muito, vendia demais. E eu batia muito na tecla dele com relação de, você já compartilhou com as pessoas a tua estratégia? Você já disse o que é que você está fazendo que funciona tão bem? Aí ele disse assim, não, mas eu vou compartilhar. Mas por que ele não compartilhava? Porque tinha medo que as pessoas descobrissem o que ele fazia de melhor e ele perdesse o lugar dele, perdesse os prêmios, perdesse o reconhecimento, né? E isso foi ficando muito ruim para ele. Então, se eu me desenvolvo, eu tenho que pegar o meu desenvolvimento e ajudar os outros também. Qual era o outro ponto que a gente ia falar? Que você disse? Não, eu falei da questão do que a gente acaba não sendo estratégico, né? Não contando para as pessoas exatas. Aí a gente... Ou melhor, não para as pessoas exatas. Na oportunidade que surge, a gente fala, não vou contar nada, não. Aí, já era, passou sua chance. A gente vai abrindo as gavetas, eu vou esquecendo. É tanta coisa aqui. Então, primeiro ponto. Se eu já sei, se eu me desenvolvi bastante, eu tenho que compartilhar. É uma obrigação, gente. Se você sabe, compartilhe. Na hora que você... O fato de você saber muito e você não compartilhar
isso acaba atrapalhando o teu marketing, porque marketing é exatamente isso, você tem que se promover. Uma empresa, às vezes, bota no outdoor, bota no Instagram, bota no Facebook, bota um monte de mídia aí para se promover. Na hora que você ajuda os outros e que você faz isso, e de forma legítima até, Legítimo. não é uma coisa... Pode até ser um estratégico legítimo, não tem problema. Você pode fazer isso, mas, de uma certa forma, você está se propagando, você está se promovendo ali também. E isso acaba atrelando um dos pilares ao outro, porque as coisas estão juntas, elas caminham juntas. Se você guarda para você tudo que você aprendeu e você fica caladinha, e você vai ficar sempre rodando atrás do rabo da expectativa. Alguém vai ter me reconhecer. Alguém um dia vai reconhecer que eu sou boa demais. Exatamente. Não rola. E não chega esse dia. Não rola. Não funciona. Não E funciona. aí gera frustração, né, Cris? Total. Aí você fala, nossa, eu não vou pra frente mesmo. O que será que tá acontecendo aqui? E você acaba não se olhando, né? Mas eu lembrei o que a gente estava falando. Essa coisa de ficar caladinho, muitas vezes, as pessoas entram em reunião, foi o ponto. As pessoas entram em reunião e elas têm dificuldade de se manifestar dentro das reuniões. Eu não vou ficar calada, eu não vou falar nada, eu não vou dizer nada. E muitas vezes são pessoas que são tímidas. Eu sou uma pessoa tímida, apesar de não saberem, mas eu sou tímida. Mas eu sempre me desafiei a falar em reunião. Porque não tem coisa pior, e eu tenho certeza que já aconteceu com você, com a produção, comigo várias vezes. Sem dúvida. De você estar em uma reunião, você pensar em falar algo, você não fala o que você queria falar, alguém abre a boca, fala, e a pessoa lá da reunião diz assim: muito boa bem. a sua contribuição, adorei esse ponto que você trouxe aqui. Nossa, vou pegar até minhas coisas e ir embora. Caiu, né? Caiu a ficha aí, né? Entrou. Isso. Porque é bem assim mesmo. A produção. Isso, Pior a produção ainda. tá falando quando Pior a ainda. ideia já... Como é que fala? A ideia já era sua. Isso. Você só compartilhou com outra pessoa e essa pessoa contou na reunião que a ideia era dela, né? Deu a entender que a ideia era dela. Ainda tem isso, exatamente. Gente, então, se a gente... coceira. Se a gente for olhar, todos os pilares de carreira que eu trabalho, eles se conectam muito fortemente. Para eu me desenvolver, não basta eu ficar fazendo cursos aleatórios, eu tenho que me conhecer. Então, o autoconhecimento faz parte disso. Que pontos eu preciso ainda me desenvolver que são pertinentes aonde eu quero chegar? Então, tudo tem um planejamento, né? Então, o planejamento é o outro pilar. Eu sei aonde eu quero chegar? Ok, eu sei. Eu sei o que é que eu preciso desenvolver ainda para chegar lá? Ok. Mas eu preciso, para eu saber o que eu preciso desenvolver, eu tenho que me conhecer. Quais são meus pontos fortes, quais são meus pontos fracos? O que é que conversa com os meus valores dentro dessa empresa? Aonde eu quero chegar ainda que conversa com os meus valores dentro dessa empresa? O que é que eu preciso usar de artifício dentro da área de marketing também? E network. Porque nada funciona sem network. Você tem que se conectar com as pessoas. Você tem que ter uma rede de apoio em casa, porque muitas vezes você tem que trabalhar e se dedicar muito, e a rede de apoio vai entender esse teu ponto de dedicação. Muitas vezes você tem que negociar com o teu marido, com a tua esposa. Você tem que negociar alguns momentos que você vai ter. Hoje eu vou ter que me dedicar mais. Quando eu fiz meu mestrado, eu falava com meu marido, não tem jeito, eu não vou poder sair esse final de semana porque eu tenho artigo para desenvolver. E ok, tudo bem, fica em casa e ninguém sai, né? Tive dor lombar, dor de todo tipo, por conta de viver estudando. Mas faz parte do ponto de desenvolvimento. E além da rede de apoio, você tem que ter uma rede de contatos dentro da empresa e fora da empresa, que vão ser estratégicos dentro desse teu processo de propagação também, né? De crescimento de carreira. E a gente não trabalha muito essa questão do network, né? Exato. A gente vê hoje, assim, quando você sai de uma empresa, por exemplo, nossa, isso você, na parte de recolocação de carreira aí, deve ter milhares de histórias para contar. Porque quando você, principalmente quando a pessoa ela é desligada. Quando ela é desligada da empresa, parece que realmente ela é desligada do mundo corporativo. Parece que, sabe, balão de gazélio? Aí vai embora. Aí ninguém quer conversar com você, ninguém quer fazer um esforço de pegar esse balão, tudo. Você entra em contato com as pessoas fingem demência, falam, nossa, não é comigo, não. Quem é essa pessoa? Então, tem esse processo também, né?
Aí, o que eu quero dizer com isso? A gente não foca no network. Quando Sim. isso acontece, você ficou tão dependente do lugar que acabou ali para você. Você fala, nossa, e agora? O que eu vou fazer? E a gente teve um podcast aqui muito interessante que a pessoa, a Beatriz Cullen, acho que eu falei o sobrenome certo, Bia, se eu errei, você me perdoa. Ela fala de hospitalidade empresarial. E nessa história dela falar da hospitalidade, ela fala muito da questão do vínculo. Que o network, ele não está só pautado, né? Ah, eu conheço aqui. Mas qual é o vínculo que eu tenho com a Cris? Sim. Qual é o vínculo que eu estou criando com outras pessoas? E aí, isso também influi, né? Eu tenho um network que ele não está consolidado, que ele não tem uma parceria real, onde é que ele vai parar, né, Cris? Exatamente, porque e é interessante essa colocação dela, da construção do vínculo, né? Porque as pessoas acham que network é eu sair entrando em contato com Deus, o mundo é eternidade. Não é isso. Network ele é um trabalho de construção de conexões, de construção de vínculo mesmo. Tem um autor americano, que eu não lembro do nome dele agora, mas ele diz assim que quando você começa a fazer network, primeiro você ajuda e ajuda. Só depois é que você pede ajuda. Porque enquanto você ajuda, você está construindo vínculo com as pessoas. E aí, usando aí o teu exemplo de quando você sai da empresa, muitas vezes, parece que acabou, né? Nem sempre é assim. Tem pessoas que construíram vínculos, têm uma rede de contato tão boa que quando elas saem da empresa, as pessoas ainda estão preocupadas com elas e elas estão tentando ajudar. Muitas vezes, mesmo quando você não tem tanto vínculo assim, ainda dá para perceber, né, que as pessoas estão vindo atrás e estão tentando te ajudar. Porque existe uma parcela de pessoas dentro das empresas que se preocupam legitimamente com você. Né? Exato. E tem outros que, quando saem, elas sentem porque você saiu. Porque poderia ter sido elas também, muitas vezes. Né? E elas tentam ajudar. Mas o grande erro da recolocação profissional e a pessoa não ter essa rede de contato é porque chega uma hora que até esses que são muito próximos, que se preocupam com você e que querem te ajudar, eles vão sumir. Então, enquanto a coisa está fresquinha, enquanto você acabou de ser desligado, você tem que manter esses contatos vivos. Tem que fazer, eu sempre falo para as pessoas, faz uma relação das pessoas que você conhece, quem são as mais quentes, quem são as intermediárias e quem são as mais friazinhas. E ali você bota, inclusive, faz uma relação de empresas. Essas aqui, onde é que elas podem me ajudar? Isso é um network mais estratégico. Mas, se você usou a tua capacidade de fazer conexões com construção de vínculo, como disse a Beatriz, né? Beatriz, você consegue, com certeza, que essas pessoas fiquem muito mais tempo com você depois que você é desligado. Por isso que eu falo sempre para as pessoas, aproveita que você foi desligado, mas aproveita logo para se recolocar. Tem gente que tira período sabático, vai ficar 2, 3 meses sem fazer nada, ok. E aí o que as pessoas dizem? Se nem ele está preocupado, ou se nem ela está preocupada em se recolocar agora, por que eu vou ajudar? Exato. E aí... Sumiu, né? Sumiu. Aí, literalmente, a história do balão acontece, né? Total. E porque aí as pessoas vão vivendo a vida dela, né, Cris? Claro. As pessoas vão vivendo a vida dela e elas não querem mais saber de você. Não querem mesmo. Não. E quando você vai ver, você ficou lá atrás, né? Exato. Porque o que a gente também não pode esquecer, eu acho que desde que eu te conheci, agora vocês são elogios... Gente, vocês precisam, #merchan aqui no meio do podcast, fazer a mentoria da Cris. Ó, a gente tem um encontro aqui no canal, mas vocês assistam, depois vocês assistam esse também para entender. Eu acho que quando a gente passa a ter um olhar diferente, né? Que bom. Então, quando você está dentro da empresa, você fala, opa, peraí. Nessa nova eu estou olhando totalmente diferente do que eu entrei. Uhum. Entende? Acho que essas conexões mesmo. Então, assim, eu tô toda hora me policiando. Eu não vou perder as conexões.
eu vou estar de olho no que está acontecendo lá fora, porque às vezes a gente se fecha tanto no mundo da empresa que você está vivendo, porque você quer ficar dentro do quarto, você quer fazer não sei o quê, Sim, que na hora que você acaba sendo desligado ou você quer dar um up na sua carreira, o que que acontece? Você está engessado só naquele mundo corporativo. exatamente. E um CNPJ. Não estou dizendo que você tem que ficar pulando de CNPJ, não é isso, mas está conectado com o que está acontecendo. Exatamente. Você tem que se conectar com os outros. Você tem... E aí você tem que sair desse teu mundinho. Deixa eu falar para a produção só subir o ar, tá? A gente tá derretendo aqui. Esquentou um pouquinho mesmo. Amor. Você tem que sair desse mundo para fazer essas conexões. Essa rede de contato tem que ser realmente construída. E é inter e entre empresas, né? Então, você Boa. tem que fazer dentro da empresa, mas você tem que fazer fora da empresa também. Com pessoas do mesmo segmento. Olha, até no LinkedIn é isso. Quando Boa. você tem dentro do LinkedIn, quando você segue, quando você tem conexões com pessoas que trabalham, exercem a mesma função que você dentro das outras empresas, o teu LinkedIn sobe. O teu LinkedIn Exatamente. fica melhor a visibilidade dele. Então, se até o LinkedIn, que é uma mídia social profissional, está te sinalizando isso, por que você não vai fazer isso na vida real? Né? Então, você tem que ir Boa, lá, Cris. e você tem que conhecer mais gente dentro da empresa. Sai da tua mesa, não fica só, ou sai desse teu trabalho que você só conhece as pessoas que trabalham com vendas, ou eu só conheço as pessoas que trabalham no RH, ou eu só conheço as pessoas que trabalham no jurídico, eu só conheço as pessoas que trabalham no marketing. Não. Você precisa conhecer quem são as pessoas que estão dentro das outras áreas. Por que eu me diferenciei tanto quando eu virei gerente? A minha experiência de ter vindo para São Paulo, ter trabalhado na área de treinamento de vendas, me aproximou muito da área de marketing, demais. Depois dessa área desse pessoal de treinamento de vendas, que eu fui para o RH, aí eu comecei a me aproximar de muitas outras áreas. Então, eu conversava com jurídico, eu conversava com diretores de todas as áreas, eu conversava com chão de fábrica, eu estava na cola do pessoal da manufatura o tempo todo, eu estava sempre próximo também do pessoal da área de logística, pessoal de TI, porque eu fazia processo seletivo para diferentes áreas. Então, isso me ampliou um conhecimento de tudo. Quando eu virei gerente, aí ele dizia assim, mas tem que resolver tal coisa. Então, faz o seguinte, vai lá na empresa, liga para o setor tal que eles vão resolver. Então, eu sabia exatamente quem eram as áreas e quem eram as pessoas estratégicas dentro de cada setor que poderiam auxiliar. Então, a gente precisa aprender a fazer isso, a olhar para fora de mim, olhar para os outros, fazer conexão com pessoas, não só amiguinhos. Fazer amiguinhos é bom, é ótimo, gente. É sensacional. Mas se você não faz conexões, constrói vínculos com pessoas que realmente vão poder, primeiro, te abrir essa coisa do cenário, né, do que é que está aí fora. Porque eu digo muito assim, nós, seres humanos, profissionalmente, enquanto carreira, a gente tem que pensar também, tem que ter um olhar voltado para o mercado. Eu tenho que olhar como é que é o futuro do meu segmento. Isso mesmo. Se eu não me atualizo e eu olho o futuro do meu segmento, eu estou ferrada. Eu participei de um evento aqui em São Paulo de inteligência artificial. E o maior problema das empresas hoje é como é que a gente vai lidar com a inteligência artificial dentro desse mercado. Eu vou fazer uma live, eu aviso para vocês, que vai ser sobre inteligência artificial e carreira. Né? Por conta disso, porque a gente sabe o quanto isso é um ponto necessário que todas as pessoas saibam, né? E foi muito interessante que quem abriu esse evento foi o Ricardo Amorim. Eu adoro o Ricardo Amorim, achei ele maravilhoso. E dentro dessa colocação, o Ricardo Amorim colocava exatamente isso, o quanto é necessário a gente entender de inteligência artificial. E eu vou trazer só alguns pontos aqui que eu achei ótimo na colocação dele, que muitas vezes a gente nem considera. Né? Uma crítica, primeiro. Crítica às empresas. Tem muita empresa que coloca uma linha de corte para recrutamento de profissional. Eles estão recrutando pessoas abaixo de 30 anos, de 35 anos. E estão deixando de lado as pessoas com idade mais avançada. E aí entra um grande erro, porque as pessoas... Você está
tirando a experiência do mercado. Você está tirando pessoas que conhecem melhor o mercado. E aí eu vou dizer agora uma fala que não é minha, que foi uma fala, inclusive, dele, né, na palestra dele, do Ricardo Amorim, que ele dizia assim, quem é que melhor performa, quem tem melhor performance utilizando inteligência artificial? E aí ele colocava que nós, pessoas acima de 40 e poucos anos, 50, a gente trabalha muito melhor com inteligência artificial do que as pessoas mais jovens. E aí é um questionamento que a gente tem que fazer. Mas por quê? Porque ele diz que nós temos um repertório de mais de 30 mil palavras. E as pessoas mais jovens têm um repertório de 3 mil palavras. Porque, se a gente for ver, as pessoas hoje em dia elas têm preguiça de ler. É tanto que tem que dar mastigado, tem que colocar dentro do Instagram mensagens pequenas para as pessoas poderem ler. É um absurdo, muitas vezes, você vê no Instagram das pessoas assim, se você chegou até esse estágio, até o final aqui, ótimo, tarará. Porque as pessoas não leem. Não. E para utilizar a inteligência artificial, para você utilizar o prompt correto, você tem que ter repertório para conversar com a inteligência artificial. Então, fica um questionamento. Não vale... Será que você quer aprender a mexer com inteligência artificial, mas antes você não precisaria estar lendo muito mais? E aí entra a questão agora, aí uma coisa puxa a outra, meu Deus. Quando a gente começa a pensar em recolocação profissional, é triste você tentar preparar uma pessoa para a entrevista, porque quando eu faço a parte de preparação, e você sabe, Sim. quando a gente faz a preparação para a entrevista, eu começo lá na construção do currículo. A pessoa tem que se conhecer, ela tem que saber quais são as habilidades dela, técnicas, comportamentais, e quais são as realizações que ela teve profissionalmente. É difícil, muitas vezes, você extrair isso. Eu estava tendo uma reunião recentemente com uma pessoa e eu estava na casa de um colega. Quando eu terminei a reunião, ele chegou perto de mim e disse assim, você já terminou a reunião? Eu disse, já. Por quê? Parabéns. Tem muita paciência, porque, pelo amor de Deus, eu não sabia mais de onde era que você ia tentar extrair alguma coisa dessa pessoa e a pessoa não falava nada. Às vezes, as pessoas não sabem se expressar, elas têm dificuldade de falar, né? E eu disse, olha, faz o seguinte, vai preencher essa parte que está faltando do currículo depois, porque você vai ter que ler isso, ler aquilo. Vixe, a pessoa olhou para mim e disse, vixe, não gosto de ler. E eu quase que disse assim, vixe, está na cara que você não gosta, porque você não consegue nem falar de você. Quem não gosta de ler não sabe falar sobre ela, não sabe falar sobre o que fez, o que realizou, né? Sim, aham. E parece que é tudo muito comum e não é. Isso. Então, que era o que a gente estava falando do autoconhecimento, Isso. né? Se você não se conhece, se você não sabe falar sobre aquilo que você entrega, a expectativa, aí você, né, tem a expectativa que o outro vai chegar via meditação nessa posição, esquece, né? Esquece, exatamente. A coisa não funciona. Realmente não Eu falo funciona. com propriedade porque eu era essa pessoa, achando que alguém olhar meu lindo esforço... Vai estar transformado. Estou esperando até hoje. Não olha, gente. Então, se você está esperando ser reconhecido sentado, ou não mostrando o que você faz, esquece essa história de que quem fala o tempo todo com o chefe, quem está perto do chefe, quem mostra o que está fazendo para o chefe é babão, está querendo se promover. Ela pode até estar querendo se promover, e ótimo. E que bom. E ótimo que a pessoa está utilizando esse artifício. Porque nem sempre o chefe tem a obrigação de ver e reconhecer o que você está fazendo. Muitas vezes ele nem sabe. Ele não sabe o que você está fazendo. E ele vai utilizar aquilo daquele que falou para ele. Isso. E ele vai falar que fulaninho é muito bom. Como assim fulaninho é muito bom? E muitas vezes os outros gestores da área conhecem os outros funcionários dele melhor do que ele, porque ele se limita, porque está naquela correria muito grande, a reconhecer só aquele que se aproxima e fala. E termina, né? Fica lá. Exato. E não sai do lugar. Exatamente. E acho que você trouxe esse tema muito importante, porque é o que a gente vive hoje, né? Quanto a gente, aqui nos bastidores, que eu falo que o podcast tinha que começar lá fora já, né, produção? A câmera já tinha que ficar lá fora. Falando sobre isso, né? Na hora que você vai realmente passar pelo processo seletivo e você não sabe nem contar aquilo, a sua história que está dentro daquele seu currículo,
Onde é que você vai chegar? E por isso que, até utilizando uma fala sua aqui no início, é isso que você faz como mentora de carreira. Muitas vezes, a pessoa precisa efetivamente de uma mentoria de carreira, para ela perceber o que ela faz de melhor e como ela deve utilizar isso a seu favor para poder crescer na carreira. Ou como é que ela precisa, o que é que ela precisa apresentar durante uma entrevista, como ela deve se comportar durante uma entrevista, como ela deve vencer o GUP, que ninguém sabe construir um currículo de uma forma que converse com a GUP. Exato. E aí fica só recebendo negativas, né? Exatamente. E é o que a gente estava falando, aproveitando que a gente estava falando lá fora. A gente tem muitos bons profissionais aí. As empresas, inclusive, estão precisando de bons profissionais. Nem sempre a GUP é a melhor alternativa para selecionar os melhores profissionais. E vou até aproveitar e dizer aqui, talvez até você já saiba, Rê, mas tem muita área de recrutamento e seleção dentro das empresas que está fazendo um processo seletivo antes mesmo de divulgar a vaga. E esse processo seletivo, antes mesmo, está sendo feito pelo LinkedIn. Olha só. Então, as pessoas começam... Não sabia. Pois é, elas começam a fazer pelo LinkedIn Recruiter. Então, elas fazem um processo, selecionam alguns candidatos ali, fazem uma primeira triagem, já entrevistam, muitas vezes já definem a pessoa, e uma vez definida a pessoa, é que eles abrem a vaga na GUP só para constar, porque o processo da empresa é ético, tem compliance, Então, tem que fazer isso para dizer que fizemos isso, mas já tem uma pessoa definida. E muitas vezes eles colocam lá, tem candidato em potencial, porque já foi selecionado previamente. Exato, exatamente. Né? Ô, Cris, e o que você deve ouvir da plataforma GUP não está nesse mundo, né? Não está. Porque é um desafio mesmo. É. Gente do céu, é enlouquecedor às vezes. É enlouquecedor. Eu tenho uma inteligência, a GUP é uma inteligência artificial para fazer esse processo de recrutamento e seleção. Hoje, as inteligências artificiais que recrutam candidatos, chega a 92% a 93% dos processos seletivos são feitos por inteligência artificial inicialmente. Só depois é que entra realmente o RH das empresas, né? E eu tenho uma inteligência artificial onde eu checo dos meus mentorados, quando eles fazem mentoria de recolocação profissional comigo, eu checo como é que está o currículo deles, se realmente vai passar ou não na GUP. E se conversa ou não com aquela descrição da vaga. E é impressionante. Ele dá uma pontuação. E a pontuação boa é acima de 75%. E não é incomum eu pegar currículos que já estão ajustados, e quando eu falo ajustados, o formato está ajustado para a inteligência artificial. Ali tem algumas habilidades da pessoa, ali tem algumas habilidades, skills também, habilidades comportamentais boas da pessoa também. Ali tem algumas realizações das pessoas também, cursos maravilhosos, um monte de coisa. Mas não é incomum eu pegar pessoas com currículo que está com 22% de compatibilidade com a inteligência artificial, 35%. É incomum pegar um acima de 50%. E que tem os requisitos, tudo que você falou, olha, tem tudo para passar na vaga. Pois é, mas normalmente não tem. A maioria não tem. O que é comum? São aqueles currículos que vêm com foto, que vêm bonitão, que saem do Google, que saem do Canvas, que saem todo bonitão. Só que as pessoas não sabem que por trás desse currículo tem toda uma formatação que não conversa com o GUP. E aí, quando você posta um currículo desse dentro da GUP, você perdeu. Não vai ter a pontuação certa, porque ela não vai ler tudo que está no teu currículo. Exato. Né? E aí, o que acontece? Aí entra o desânimo, né? Para quem está procurando oportunidade. Que você entra no LinkedIn, tá lá, não sei quantos mil inscritos na vaga, e você não tem oportunidade, né? Não que não tem oportunidade. Você vai mandar o seu currículo fora do que a inteligência artificial tá esperando e automaticamente você vai ser eliminado. E aí... Quantos casos a gente estava falando aqui, né? Que você manda o seu currículo, não dá 2, 3 horas, você já recebe a negativa. Não, menos. Hoje mesmo eu já ouvi isso, então, falando que em 10 minutos, às vezes, já vem, agradecemos seu interesse, mas a gente não vai, prosseguir com você, fica para uma próxima, sei lá, exatamente, o que seja. Aqueles e-mails padrões, né, que já vem ali. O que eu acho pior disso tudo
por trás disso existe um candidato cheio de expectativa Exato. de que ele vai conseguir a vaga dele, a vaga dos sonhos. Ali tem um pai, uma mãe de família, que muitas vezes depende do sustento, a casa dele depende do sustento dele, depende desse ganho dele, os sonhos dele dependem disso também, e que não vão ser realizados, porque ele vai, quanto mais ele manda e ele bate na trave, nem entra, porque nem bate na trave, né? Nem entra, porque a GUP não aceita, ele vai ficando frustrado e ele vai tentando sozinho resolver o problema para ver se dá certo, mas não consegue. Não consegue. Muitas vezes não consegue. As pessoas precisam realmente vir para uma mentoria de carreira, vir para a mentoria de recolocação profissional, onde a gente ensina o que precisa ser feito de transformação. É cruel, eu digo, é cruel quando você vê candidatos, fortes candidatos, pessoas extremamente preparadas, e que não conseguem entrar num processo seletivo nem para seguir adiante para uma entrevista, porque já a GUP já dispensou. Já dispensou, exatamente. E muitas vezes pessoas que nem são tão preparadas assim e seguem no processo. Exato. Né? Engraçado que eu vivo isso, né? Então, atualmente eu estou dentro de uma área real de recursos humanos e fico muito próxima do pessoal de recrutamento e seleção. E às vezes, né, óbvio, né, eu sou de treinamento e desenvolvimento, mas você tá ali vendo as pessoas conversarem, Cris. Aí eu falo assim, meu Deus, tem um público que são os recrutadores ali, né, meus pares, que estão desesperados porque não estão conseguindo uma pessoa que esteja contente, ou tiveram contratações que não tiveram resultados efetivos, tudo. E tem uma galera do lado de fora, porque eu vivi isso, né? Querendo entrar. Isso. E às vezes nos cafés que a gente se encontra, eu falo assim, gente, esse cupido, né, da vaga, ele tá perturbado. A gente precisa dar uma orientada, porque vocês aqui estão buscando e tem uma galera lá fora. Verdade, que tá apta, e aqui vocês vão, contratam, e a pessoa não dá certo, não tem comprometimento. E é essa a frustração que você falou. Eu acho que e gera de ambos os lados. Então, eu vejo esse pessoal que está buscando alguém num perfil super bacana de empresa que a gente estava conversando, assim, que você vê que eles estão genuinamente empenhados, e só que não dá match. Não. Não dá match. Não dá match não é porque a pessoa... Não é porque eles não estão achando a pessoa certa. Isso. É porque a pessoa certa está parando lá atrás, na relação da GUP. Aí tem... Olha como é interessante, dentro disso tudo que a gente está conversando aqui. Eles não têm um match, porque existe um RH querendo pegar uma pessoa boa, existe uma pessoa boa querendo se vender, mas não consegue entrar aqui para vir, né, para entrar nesse processo. E o RH, já que ele tem que trabalhar com GUP, porque foi determinado que a gente vai usar a GUP, porque quem vai triar 600 currículos para uma vaga tem que ter uma primeira triagem. E tudo bem, dá para entender. Antigamente os RHs eram grandes, hoje o RH trabalha com um número muito pequeno de pessoas. E se a gente pensar, hoje você trabalha numa fábrica. Se a gente pensar, eu tive recentemente conversando com um conselheiro de uma grande rede de atacarejo, né, de atacados e varejistas aí. E ele estava falando que ele tem mais de 350 vagas dentro da área dele, aberta, e eles não conseguem repor. E aí, onde é que está o problema? Aí você tem uma inteligência artificial que deveria simplificar o processo, e você tem um RH que vai começar a fazer um trabalho sozinho, solitário, utilizando o LinkedIn para buscar candidatos em potencial, porque o que está vindo do outro lado pela inteligência artificial não é satisfatório. Não é satisfatório. E é isso mesmo o cenário. É muito doloroso das duas partes. E aí, quando a gente entra no LinkedIn, né, tá a turma do RH brigando com os candidatos, aí você olha aqueles comentários, eu tenho vontade de falar assim, gente, para. Isso. Porque vocês só não estão se encontrando e a culpa não é de um nem de outro, né? Não. Porque eu vejo, assim, o esforço genuíno, pelo menos da onde eu trabalho, assim, ó, coração para esse time de RH, que é #perfeitos sem defeitos. E não consegue, assim, fala, meu Deus do céu, como é que eu ajudo essas pessoas? Exato. Porque você fala assim, tá acontecendo alguma coisa, né? Tá, lógico. E não é o RH das empresas. Exato. A gente tem que parar para pensar que
volto a dizer, nós temos RHs muito mais enxutos hoje em dia. Tem. Pós-pandemia, o uso de plataformas, recentemente estava conversando com um grande amigo da área de TI, da empresa que eu trabalhei, e ele estava falando que sempre, antes da pandemia, já existia Meet, já existia Teams, já existia Zoom, só que essas plataformas chegaram com a pandemia, onde a gente teve que utilizá-las muito mais. E, para mim, por exemplo, parecia uma coisa super nova, que surgiu por conta da pandemia, exato, mas não é. Então, é a mesma coisa. Com o número reduzido de pessoas dentro do RH para fazer processos seletivos, e dependendo da empresa, é processo seletivo atrás de processo seletivo. Eu lembro uma vez que eu fui de recrutamento e seleção, que a gente foi ampliar uma linha, eram 50 vagas no Brasil todo. Eu recebi uma média de 60 currículos por dia. É impossível você ler 60 currículos. Já tem uma pesquisa de Harvard, de 2019, antes da pandemia, que ela dizia que os RHs gastam, em média, 6 segundos para ler um currículo. Caramba. 6 segundos. Como é que você lê um currículo em 6 segundos? Você vai ler o resumo. Exato. E o máximo, um pouquinho da experiência profissional da pessoa. Se aquele resumo for atrativo, né? Se o resumo for atrativo, se o resumo trouxer para ti informações valiosas já sobre a pessoa que você está querendo atrair ali. E aí você pega o resumo e alguém vai ligar só para ver se, de repente, é isso mesmo, se a pessoa se bate com o que você está querendo. Então, é muito trabalho e a inteligência artificial veio para minimizar o trabalho do RH, ok, só que não fica claro para as pessoas que estão do lado de fora como é que eu venço essa primeira barreira. Isso mesmo. Né? E é o que eu ensino para elas, a forma correta de você vencer essa primeira barreira. E, a partir daí, a pessoa... Além disso, depois que ela vence a primeira barreira, tem entrevista com o RH, tem entrevista com o gestor da área, tem entrevista com o gestor do gestor da área, um C-level, qualquer diretor, o presidente, o que seja. Tem cases, tem processos seletivos que são gigantes. Sim. Que são várias etapas, 10 etapas. Aí você tem carta de apresentação, você tem case, além desse monte de entrevista, tem dinâmicas. Isso. Fora, às vezes, até a própria GUP libera, dependendo da solicitação do RH, provas para serem feitas de raciocínio lógico, de português, e de conhecimentos gerais. E a pessoa não se toca que, enquanto você está respondendo uma pergunta dessa, que está lá na GUP desses testes, você tem 30 segundos para cada pergunta. Meu filho, chegou perto dos 30 segundos, chuta, se você não souber. Porque senão você vai... sua pontuação vai ficar lá embaixo. Exato. Vai igual vestibular. Vai chutando mesmo. É melhor do que você deixar em branco. É melhor fazer dessa forma. Porque não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa, não tem. Não tem. E olha, e é muito engraçado que teve uma vaga que eu me candidatei e aconteceu exatamente o que você falou. Eles dão esse teste, o pessoal de recrutamento e seleção liga para você, achou você fofinho e não, vamos continuar no processo, vamos. Aí passa esse teste aí da plataforma da GUP. Eu não fui bem nesse teste. Mas não deu 2 minutos. Por causa desse teste, ela me invalidou. Tu foi eliminada. Fui eliminada nesse teste. Exato. E, aí e não estou dizendo que eu sou o supra-sumo, não, né, gente? A última olha, vou a te dizer uma coquinha coisa. gelada no deserto, não. Mas assim, eu sei desenhar o ó sem copo, entendeu? Para o requisito da vaga lá. Mas, se eu fizer um teste de raciocínio lógico, eu digo que eu sou a maior retardada. Então, eu me sinto retardada fazendo o teste de raciocínio lógico. Meu filho aqui fica... eu sou muito, nossa. O meu filho fica brincando comigo, porque esse meu lado matemático é muito pobre, eu sempre achei. E ainda tem uma coisa que, às vezes, junto desses testes, vem teste de perfil comportamental. Aí a pessoa pergunta assim para mim, o mentorado: Cris, apareceu um teste de perfil comportamental. Como é que eu devo responder esse teste? Responda como você é. Mas como que eu sou? Não tem como você burlar um teste de perfil comportamental. Personalidade e vai dar um retrato do seu momento. Se você tentar responder tentando ser a boazinha, não vai rolar. Né? Não vai rolar. E muitas vezes, depende, se for alguma coisa relacionada a um DISC, se eu vou trabalhar na área de vendas, eu tenho que ter um lado influenciador muito mais forte. Se eu vou trabalhar dentro da área interna,
com financeiro, com contabilidade, eu tenho que ter uma área conforme muito mais forte, né? Então, é isso que eles querem analisar, se o teu perfil conversa com o perfil da vaga. Exato. É isso. Nossa. Simples assim. E esse é o grande desafio. E eu acho que é isso, Cris. São essas instruções que hoje, quando a gente vai para o mercado, a gente não tem. E óbvio, assim, que sem sombra de dúvida, acho que todo mundo que vai e busca e tem tudo isso envolvido, inteligência artificial, os desafios mesmo, né, das questões dos testes. Então, que nem você falou, quantas fases? Nossa, a produção fez quantos? 7 etapas, né? 6 etapas em lugares diferentes. Então, em lugares diferentes. Lugares diferentes, isso mesmo. Então, precisa mesmo desse esclarecimento. Então, acho que o seu papel é fundamental para quem quer um posicionamento, para quem realmente quer se destacar, para quem realmente quer se conhecer, porque eu acho que tem muito disso, né? A gente está no momento que você acaba ficando para trás e aí acaba realmente te dando uma baixa autoestima. Você fala, nossa, eu não acho que não vou conseguir mais nada. Sim. E às vezes você precisa realmente mudar o seu olhar e buscar estratégias como a gente falou até agora. Exatamente. Não se limitar e falar assim, então era isso. Não. Busca uma mentoria, né? Cris Galvão, no caso aqui, gente. Para recolocação ou para desenvolvimento de carreira. Exato. E tenta, né? Exato. Óbvio, põe a mão na massa com fé, coragem e corre atrás. Porque, e é interessante porque às vezes as pessoas conseguem até passar da GUP, mas aí chega lá na frente, você fica batendo na trave. Você vai para a entrevista, ficou entre os últimos, mas não consegue avançar. Mas é porque existe um padrão diferente quando eu vou participar das entrevistas também. A entrevista que eu faço com o RH tem que ser diferente da entrevista que eu faço com o gestor da área, que tem que ser diferente com o C-Level também. Então, tudo tem diferença e tem pontos aí que a pessoa precisa saber, que ela precisa se preparar previamente. Muitas vezes, a pessoa não tem nem possibilidade de ir para a entrevista. O que é que eu falo para os meus mentorados? Ok, agora que já está certo e você está conseguindo passar a barreira da GUP, vá para toda entrevista. Aí a pessoa diz assim, mas eu não quero ir para essas entrevistas, Cris. Eu disse, não, mas não tem isso de não quero. Entrevista é treinamento. Né? Até o Bernardinho botou o time dele para jogar, para treinar no estacionamento do aeroporto porque o avião atrasou. Vai treinar, porque você consegue, a partir daí, ver quais são os pontos que eu ainda não estou tão bom assim. Onde é que eu preciso refinar mais as minhas habilidades de mostrar o meu melhor para o outro, né? Eu sempre digo assim, tem alguém que está querendo se vender e tem alguém querendo comprar. Isso mesmo. E aí, na hora que você vai se vender ou comprar, você tem que chegar de uma forma que a pessoa perceba quem é você. E aí, vou fazer uma entrevista a 1h da tarde. Leva em consideração que a pessoa acabou de almoçar, ou ainda nem almoçou, está morrendo de fome. E aí tu tem aquela vozinha que bota o outro para dormir, vai botar o outro para dormir, ele não vai lembrar de nada da tua entrevista. Então, tem muitas variáveis que a pessoa tem que levar em consideração. Por isso, treino é muito bom. Nossa, treino prepara a gente para sair muito bem. Uma vez eu estava fazendo uma live e um rapaz entrou na live e mandou uma mensagem assim para mim. Já participei de 11 processos seletivos e não entrei em nenhuma. E aí depois ele complementou. E todas as entrevistadoras foram mulheres. Tá. Aí, vamos lá, né? Existe um ponto aqui. Atenção. Mulher sempre é mais detalhista. A mulher ela vai olhar muito mais no detalhe, ela vai perceber o teu tom de voz, ela vai perceber o que você está falando, se é sincero ou não, ela vai querer mais exemplos teus da tua atuação, ela vai mais a fundo, né? Muitas vezes o homem não faz, não tem esse não é tão criterioso como mulher. E o coitado, ele passou logo por 10 e 11 entrevistas só com mulheres. E eu disse para ele, relaxa que agora você já sabe, anota tudo que onde você performou muito bem, o que foi que você fez de melhor e o que é que você ainda precisa melhorar. A próxima mulher vai dar muito certo. Você acredita que depois ele mandou uma mensagem para mim? Mentira. Cris, consegui. Na 12ª ele conseguiu a vaga dele. Foi ótimo. Não é, não? gente. E é isso. Eu acho que é sobre isso. Exatamente. Porque hoje, assim, na minha visão,
A gente estava falando, né, da questão de achar a tampa da panela, vou dizer assim, né, Aham. para a questão do emprego, mas também tem essa dinâmica atual, porque eu acho que antigamente era muito mais no, vamos aí, ó, tem a vaga aqui, fez a entrevista com o gestor, bora, vamos. Não, hoje tem umas etapas muito distintas também. Sim, sim, é Então verdade. mudou também essa cultura, né, É, de uma contratação. é. Hoje Por você isso, não é contratado não, por aleatoriamente. isso que o treinar é tão importante. Exatamente. Não, eu acho que é fundamental. É, Fundamental. é verdade, verdade. Fundamental. E assim, e outro ponto também, né? O que o gestor também, né? Porque você participa de cada coisa que eu falo assim, nossa, você precisa passar pela Cris. Eu penso. Você fala, nossa, que feio. Entendeu? Porque a pessoa também não tem tato. É, E é aí verdade. acaba o quê? Dispensando a pessoa por causa disso. Sim, tem muita. E já quem está falando de gestor, deixa eu até aproveitar e dizer: recentemente eu dei um treinamento para um grupo de gestores, né, de lideranças, de líderes de uma grande fábrica daqui de São Paulo. Tão grande que para você ter ideia, nós éramos 130 líderes na plateia. Caramba. E foi bem legal a dinâmica. O maior medo da diretora da empresa era tirar todos esses líderes de dentro da fábrica. Porque como é que eles iam ficar? A fábrica trabalha com 92% da capacidade delas, as linhas de produções, assim, no máximo. Como é que a gente ia tirar esse povo para ficar 2 dias fora fazendo treinamento? E aí, exatamente, só rezando. E o mais interessante é que quando ela olhou os indicadores de performance daquele grupo que ficou sem a liderança, estava melhor do que com a liderança. Então, aqui a gente tem alguns questionamentos a fazer. Boa, Por que, Cris. de repente, os líderes, quando estão com as pessoas performam menos do que quando eles não estão ali na área, né? Então, a gente tem que refletir um pouco, e é bem interessante que dentro do meu livro a gente aborda algumas coisas assim, eu vou já falar dele. Quando a gente, como líderes, os líderes, às vezes, eles são muito centralizadores de ações. Então, eles querem que as pessoas fiquem o tempo todo dizendo para eles o que estão fazendo. Ou eles têm que determinar o que as pessoas têm que fazer. E eles, muitas vezes, não confiam que a pessoa já sabe fazer, né? E não libera a pessoa para realizar. Porque como é que fora eles estavam fazendo sem precisar dos líderes, né? Porque eles puxaram a responsabilidade para si. Então, quando o líder confia nos seus liderados, quando ele tem um relacionamento com seus liderados e que a base desse relacionamento é confiança, eu estou aqui para te desenvolver, eu sei que você está indo muito bem, ok, vamos lá, eu sei que você vai dar conta do serviço, a pessoa dá conta. Né? Claro que ele tem que saber mapear muito bem e reconhecer muito bem características de cada um dos seus funcionários, dos seus liderados. Vão ter sempre aqueles liderados que entraram agora e que ainda não sabem o que estão fazendo, ainda estão meio perdidos, precisam de um direcionamento maior. Tem uns que eles precisam só de um apoio, tem outros que você pode delegar, né? Para isso está aí a liderança situacional, né? Falando Verdade. isso. Então, a gente tem vários tipos de liderança que são muito boas e pertinentes quando a gente pensa em desenvolvimento de liderados e trabalhar dando autonomia para eles produzirem. Se você para e faz uma reflexão, quem foi o teu melhor líder até hoje? Eu tenho certeza que na sua cabeça você vai encontrar aquele que confiou no seu trabalho, aquele que sabia elogiar você, aquele que te dava feedbacks construtivos acima de tudo. Sim. Né? Muito. Eu tenho líderes que foram maravilhosos comigo. Eu tenho líderes que me desenvolveram muito, que acreditavam e confiavam no meu potencial e que me fizeram chegar muito longe. Como eu tive líderes também que foram exatamente o contrário. Hashtag Fica isso é um problema e fica a dica. Exato. Fica a dica para você, gestor. Presta atenção. Exatamente. Gente, não. E outro ponto, assim. O líder que... Ele é o líder inspirador, é uma magia. É um encantamento. É isso mesmo. É perceptível, energia do time, a questão da entrega. Uhum. Você vara a noite, você não percebe.
Você não tem limites. Você para fica essa criativo. pessoa. Você não trabalha pela empresa, você trabalha por esse líder. Isso mesmo. Né? Exatamente. Essa liderança te faz se doar muito mais. É tanto que aquela máxima de que você não sai por conta da... Não é a empresa que te demite, é o líder, né? Você sai da empresa por conta dos líderes. Isso é um fato. É fato. É fato. Porque não dá para trabalhar com um líder que estressa o tempo todo. Né? Não tem como. Não tem como. Você falou, acaba a criatividade. Acaba a criatividade. Acaba a criatividade, acaba a doação. Você trabalha sob tensão o tempo todo. Exatamente. E sob tensão... O estresse, ele é bom. Se o estresse te desafia a fazer coisas novas e se renovar e fazer coisa melhor. Mas na hora que o estresse começa a ser ruim, ele gera desconforto. Isso. E quando ele gera desconforto, ele leva muitas vezes as pessoas a um burnout. Então, o líder ele pode estressar, mas ele não pode estressar a um ponto que ele vai mexer com a produtividade da pessoa. Porque se o estresse se mantém por muito tempo, a pessoa vai entrar no estresse ruim. Exato. Então, não dá para você fazer pressão na equipe o tempo todo. E a gente vê que tem líderes que pressionam a equipe por resultado o tempo todo. E não funciona. Isso não dá certo. E de qualquer forma, de qualquer maneira, assim, né? Como é que eu vou dizer? De formas que não são legais. Uhum. Porque eu acho que nessa fala é importante, assim, não é questão que a gente está defendendo que não tem resultado, muito pelo contrário, né, Cris? Sim. A gente está aqui para dizer, olha, a gente vai dar subsídios, no caso da mentoria e do trabalho da Cris, para que você entenda qual é o seu real potencial e, baseado nisso, você tenha uma maior produtividade, uma maior destaque. E logo, aonde você estiver posicionado, você vai ter um resultado muito melhor. E bora para a empresa, que bom, né? Então, acho que não é a maneira com que isso é conduzido, né? Uhum, porque, assim, o líder, o papel do líder de verdade, assim, na minha cabeça, é ele olhar esse time diverso, e hoje em dia, né, cada vez mais diverso, e ele extrair o melhor dali. Porque hoje a gente não fala do líder especialista dentro daquele assunto, né? Porque o que ele precisa hoje é desenvolver pessoas, é descobrir potencial. Então, deixou de ter aquele papel do que, nossa, é aquele cara super especialista, que ele, né, atua bem na área dele, tudo tal. Sim, mas só que se ele não tiver uma visão para pessoas e resultados, eu particularmente acho que hoje em dia esse líder, ele tem prazo de validade. Eu não vejo futuro. E com certeza, e realmente interessante a tua colocação, porque muitas vezes o líder ele nem precisa saber de tudo. Exato. Por isso que ele não precisa ser especialista na área, ele não precisa saber de tudo, ele precisa saber se relacionar. Ele precisa entender que pessoas são diferentes, chaves das pessoas abrem de forma diferente. Então, eu tenho que aprender como eu me relaciono com cada uma das pessoas. Né? Inclusive, eu vou falar do meu livro agora para você. Eu estou lançando um livro, e o livro ele é a base, ele chama-se, vou até deixar aqui para vocês lerem, ele chama-se Relacione-se, um olhar para a liderança da indústria farmacêutica. O livro ele é a base do estudo que eu fiz no meu mestrado. E por que relacione-se? Porque eu entendo que a base da melhor liderança é aquela quando a gente se relaciona bem com os nossos liderados, né? Vou até Cris, você quer tentar por aí? Produção, assim. Vê se desfoca muito. Assim, produção? Ou desfoca? Com ela tá mais bom? para cá também, qualquer coisa. Tá bom assim? Não, foi do outro lado. Aqui? Aê! Isso, pode deixar aí. Perfeito, aqui tá bom? Cris. Ok. Então, o que é que eu gosto de conversar com as pessoas sobre liderança, né? E no livro, o que é que a gente fala? Por que relacione-se também? Vou começar pelo título. Porque eu estudei um sociólogo e um antropólogo, o nome dele é Alan Fiske, e o Alan Fiske ele falava o seguinte, que nós, seres humanos, a gente tem um modelo relacional, a gente tem um modelo que a gente se relaciona com as pessoas. O meu modelo é diferente do seu modelo, que é diferente do modelo da produção, por exemplo. Cada um tem um modelo diferente. E o Alan ele investigou isso até em tribos.
Ele chegou a ver o comportamento de índios, por exemplo, para ver como era que eles se relacionavam. E é interessante que as pessoas assumem um modelo mais altruísta, por exemplo, que ele chamou de compartilhamento comunitário. Existe aquele comportamento, modelo relacional mais igualitário. Existe um modelo que ele chama de ranking de autoridade, que é quando eu imponho a minha autoridade, né? E ele, inclusive, puxou esse ranking de autoridade para quem tem liderança, e eu até entendo porque a pesquisa dele não é agora, né? Não é esse ambiente que a gente vive agora. E aí foi quando eu estudei, eu disse, gente, eu preciso ver que eu preciso investigar mais, porque mudou. Hoje, o ranking de autoridade, que no meu livro eu chamo de hierárquico, não é assim. Não existe alguém que... o comando-controle, como era antigamente, né? Hoje é diferente. Às vezes, a gente reconhece pessoas dentro das equipes que não têm um cargo de liderança, mas são líderes dentro da equipe, né? E existe o modelo precificado também. Então, ele até divide isso em várias características. Então, nós temos uma identidade que acaba tendo um modelo relacional. Mas eu tenho uma identidade que eu assumo na comunidade. E essa identidade da comunidade eu posso assumir que a comunidade, por exemplo, pode ser a minha equipe. E eu, mesmo sendo, por exemplo, uma pessoa do modelo relacional igualitário, eu vou, dependendo da situação, dependendo da característica e dependendo da minha equipe, eu posso assumir um modelo diferente. Ali eu posso ser um precificado. Na área de vendas, a gente vê o modelo precificado, que muitas vezes, por ser da área de vendas, eu vou pedir para a área de marketing um apoio. E o marketing só vai me dar esse apoio se eu conseguir um resultado melhor, se isso for trazer resultado para a empresa. Então, esse modelo de relacionamento é o mais precificado, né? O igualitário eu dou e quero receber na mesma medida, o compartilhamento comunitário é mais altruísta, e o de liderança, o ranking de autoridade, é aquele que diz para você assim, muitas vezes o líder vai ter que dizer, gente, a gente vai ter que fazer isso e ponto. Pois é. Não tem para onde correr. Então, tem um PDI, por exemplo, né? Um plano de desenvolvimento individual que a cada 6 meses o RH pede que o líder faça isso com as equipes. A gente vai ter que fazer isso. Ok, vamos fazer isso. A gente tem uma meta a bater, né? O resultado dessa equipe, 100%, é X. Está dentro dos indicadores da performance desse líder fazer isso. E o resultado dele vem através das pessoas. Como é que eu me relaciono com essas pessoas? E aí, no livro, a gente fala também sobre gerações de líderes mais velhos, gerações de líderes mais jovens, como é que eles se relacionam com as pessoas. A gente fala dos tipos de liderança também que existem, né? Então, a gente vai passando um pouco sobre isso. Nossa, e eu trago alguns exemplos das pessoas que eu entrevistei. Como eu venho da indústria farmacêutica, por isso que é um olhar para a liderança da indústria farmacêutica, mas não necessariamente o livro foca. As pessoas que estão no livro, os exemplos vêm da indústria farmacêutica, mas o tema ele se expande para qualquer segmento que tenha liderança. E aí as pessoas responderam, eles me trouxeram muito exemplo disso, do líder, do representante de vendas, o líder na indústria farmacêutica que eu entrevistei, gerentes distritais, gerentes regionais. E foi bem interessante a conversa com eles, que me mostrou bastante, bem rico. E mais rico ainda é que esse livro... E aí já vou dar posso dar um spoiler aqui? Por favor, me deixa. Eu me deixo. O livro Relacione-se, né, ele está virando uma formação executiva. Vai ser um plano de desenvolvimento para a gestão de primeira liderança. Então, um plano de aceleração para primeiros líderes, né? E vai ser uma formação executiva. Em breve eu vou trazer mais, mas vai sair com uma certificação internacional e do MEC. Meu Deus! Esse é babadeiro, hein, gente? Lacrou em produção. Gente, sabia não, né? Não, primeira mão eu tô trazendo para o Me Deixe podcast. Ai, meu Deus, parabéns, Obrigada, Cris. obrigada. Eu nem preciso dizer que vai ser fantástico, né, gente? E vocês vão ficar aí com gostinho de quero mais. E já pode... Ô, Cris... deixa eu aproveitar. Isso. Quem é de aí, São Paulo, fala depois. Não, aí também já quero que nesse gancho você já vai contando onde é que vai estar o livro,
o dia do lançamento, onde vai ser o lançamento, e aí depois onde vai encontrar a Cris, tudo, porque a gente tem que pegar esse gancho aqui. Então vamos lá. O livro, gente, ele vai ser lançado, o lançamento vai ser em São Paulo, ainda não fiz nenhum lançamento em Fortaleza, já estou trazendo para São Paulo. O livro vai ser lançado numa livraria que se chama Livraria Travessa, dentro do Shopping Vila Lobos, no dia 7 de setembro. 7 de setembro, e o meu marido disse assim, Cris, é um feriado. Gente, 7 de setembro é sábado. É sábado. O que é que vocês vão fazer num sábado, 7 de setembro? Arte é vernissagem, eu não sei como é que se chama de livro, mas lançamento de livro, vai lá na livraria, vai passear na livraria e aproveita, vem para o lançamento do livro Relacione-se. E aí você aproveita e conhece também a sua mentora de carreira favorita, Cristiane Galvão. Sem sombra de dúvida, gente. Livraria Travessa, Shopping Vila Lobos, sabadão, 7/9, às 17 horas. Às 17 horas. Olha a partir aí. das 17 horas a gente vai estar lá. Top. A livraria vai estar vendendo o livro também nesse dia. Nesse dia já está lá? Isso, já Cris? tem lá. Top. E provavelmente a gente vai vender pela Amazon também. Ai, que Ainda está em legal. andamento, estou conversando com eles, mas provavelmente vai lá. É porque o livro ainda está finalizando na editora, Literalmente saindo do Está forno. saindo do forninho para vir direto para a gente. Então, se você quiser o seu livro Relacione-se autografado, vai lá na Livraria Travessa, no Shopping Vila Lobos, dia 7/9, a partir das 17 horas, que eu vou estar lá te esperando. Ai, fiquei até arrepiada agora, hein, produção? Caramba, hein? A gente E vocês não pode vão, perder. né? Com Sem certeza, sombra de por dúvida. favor. A agenda do estúdio já lacrada. Gente, a gente não vai poder gravar esse dia por motivos óbvios. Aí o Me Deixa Podcast vai estar lá me Isso, entrevistando. me deixa, vai estar lá com a Cris, só fazendo cena. Muito bom, que tudo. E olha, literalmente essencial. E acho que quero trazer assim a importância, embora tá aqui indústria farmacêutica, liderança é liderança. Sim, o que é legal Liderança é isso. é liderança. E acho que hoje um grande diferencial dos profissionais que chegam à liderança é estar preparado para esse momento, né? Exato. Vislumbrar uma carreira e criar uma história bacana sobre o ato, sobre a atitude, sobre o comportamento de ser líder. Sim. Porque eu sempre falo aqui da minha indignação, né? Por que é indignação? Porque nem todo mundo vai ser um bom líder. Desculpa, gente. Hashtag falei. Não é que não tem jeito. Tá aqui a prova viva de que a gente está trazendo conhecimento para que as pessoas se preparem e vão para cima. E tá tudo bem. Mas só que tem a questão do desejo. A pessoa ela tem que desejar, ela tem que ter o fit com isso e se autoconhecer e buscar. Exatamente. E tudo bem se a pessoa não serve para ser líder, porque muitas vezes ela vira líder, mesmo ela não querendo, porque a empresa acha que ela está pronta para ser líder. Muitas vezes ela é muito boa tecnicamente e ela não é boa assim com pessoas ainda, né? Mas eu vou virar líder porque a empresa quer que eu vire líder. Hello, se você não está pronto para ser líder, não vire líder. Não seja líder. As pessoas... eu estava conversando com um colega e ele disse assim, Cris, se eu tivesse lido o seu livro lá quando eu virei gestor pela primeira vez, eu tenho certeza que eu teria feito coisas muito melhores do que eu fiz lá atrás. Quando eu virei líder também, a gente tem uma tendência a achar que, eu performava muito bem, trabalhava muito bem. Porque você começa a ver pessoas com perfis totalmente diferentes e que muitos não têm a garra que você tinha. E a empresa enxergou em você, por ter essa garra toda, que você seria a pessoa melhor para ser líder. E a gente acha que pegar o meu modelo e transformar as outras pessoas, os meus liderados, no meu modelo, é a melhor coisa. E não é. As pessoas, por serem diferentes, por terem forma de se relacionar diferentes, elas vão também reagir de forma diferente. Uma vez eu peguei aquela equipe que eu falei no início do podcast, que eles me mudaram numa equipe muito problema. Essa equipe, ela teve, durante 4 anos, ela teve 6 gestores. E era uma equipe que menos performava no Brasil, dentro da linha dela. E eles me levaram para ficar nessa equipe, para eu cuidar dessa equipe, para eu tratar melhor essa equipe, para eu literalmente cuidar bem dessa equipe. E eu comecei a fazer um trabalho com essa equipe e ela
eu percebi a dificuldade que era deles evoluírem. Então, comecei a fazer um trabalho muito voltado de coaching para conversar, para entender. E eu disse, agora eu não falo, eu pergunto. Eu só pergunto e a pessoa fala. Então, eu adicionei muito mais ouvido do que fala, sabe? Então, na hora que eu comecei a ouvir melhor eles me falavam como era que estavam, eles me traziam o retrato do setor deles, do cenário deles, quais eram os maiores desafios, quais eram as maiores oportunidades. E a gente foi trabalhando dentro desse processo com eles, que tarefas eram fundamentais eles fazerem para reverter algum cenário, por exemplo. E nesse modelo, essas pessoas dessa equipe, nós éramos último lugar Brasil em resultado. Em 6 meses, nós viramos quarto lugar Brasil em resultado. Em 1 ano, a gente foi primeiro lugar Brasil em resultado. Então, eu sei, o que eu falo no livro sobre a importância do relacionamento com as pessoas e a tarefa com as pessoas, tem muito a ver com isso, do quanto você pode ser transformador na vida do outro, se você principalmente passa a ouvir e entender os desafios dessas pessoas e mostrar para elas que existe oportunidade no que elas estão fazendo. Sem dúvida. Hashtag, sem dúvida. Falei. Hashtag, nossa senhora, hein? O que eu falo agora, produção? Não fala. Eu vou dizer o que é que eu quero só aproveitar e dizer para vocês o seguinte. Muitas vezes a gente está muito perdido, não sabe o que a gente quer fazer na nossa vida e a gente acha que o caminho que a gente está traçando é o melhor. E não necessariamente o caminho que a gente está traçando é o melhor. Outras pessoas podem enxergar por você o que é que você poderia estar fazendo de melhor, usando as suas habilidades e que você não está utilizando. Então, se você está nesse cenário, e se você quer conversar comigo, eu vou deixar até aqui, vai lá no meu Instagram, Cristiane Galvão Mentora, ou vai lá no meu LinkedIn, Cristiane Galvão, me manda uma mensagem e eu me disponho a conversar com você para entender qual é o teu cenário atual. Você não precisa fazer mentoria comigo. Eu quero entender primeiro e conversar com você. Às vezes, numa conversa, a gente ajuda muito mais a pessoa e depois, se a pessoa quiser, pode fazer a mentoria comigo. Mas eu acho que, nesse momento, tem muita gente precisando ser ouvida. Tem. Ah? Te asseguro que sim. Então, pronto. Ai, hashtag perfeita sem defeitos, né, gente? Não tem defeitos. Não é, produção? Meu Deus do céu! Lacrou. Agora tá explicado por que a mulher tá aqui não me deixa e por que vocês, além de ir no lançamento do livro, tem que fazer a mentoria. Vocês têm que conversar com ela. Vai subir o nível, gente. Eu asseguro. É isso aí. Asseguro. Nossa, Cris, e depois que lindo. eu venho falar para ti da formação, eu divulgo para vocês favor. quando é que vai ser a divulgação. Por favor. A E aí, isso. E aí a gente faz um podcast aí, de repente, falando literalmente de liderança, né, Cris? Exatamente. Porque é um assunto que vai levar uns 4 dias da gente falando aqui. Vai mesmo. Não é? Tem Porque é muita coisa muito pra falar. legal. E assim, e o preparo, né? A gente acabou de falar. Uhum. A pessoa, ela tá no papel, seguindo a vidinha dela lá, tudo lindo. Daqui a pouco ela fala assim, nossa, você promovida, você líder. E agora? Uhum. Ela não tenho foi nem preparada ideia. pra ser líder, né, gente? Vamos combinar? Ela não sabe se é de comer e se passar no cabelo. Ela tava levando a vida dela normal lá. Entende? Então, é uma conversa super necessária. As pessoas não sabem por onde começar. É isso mesmo. E eu até vou aproveitar, Rê, já Por que favor. se você me permite. Nossa! Se você tem uma empresa e a sua empresa tem líderes que estão sendo... Pessoas que estão sendo preparadas para serem líderes, ou pessoas que recém viraram líderes também, ou supervisores também, e quiserem trabalhar com essas lideranças dentro do desenvolvimento da liderança, vamos conversar também. Pois é. Nossa. Hashtag fica super dica. Não é qualquer dica. Essa é super dica. É isso aí. Nossa, Cris, quer trazer mais alguma coisa nesse nosso bate-papo aqui? Eu quero só agradecer mais uma vez a vocês dois. Adoro a produção. Ó, a produção Adoro ali. a Rê. Vocês Obrigada. moram no meu coração, vocês sabem Nossa, disso. muito É uma alegria obrigada. poder compartilhar com vocês o pouco conhecimento que eu tenho. O ou quê? muito. Não, mas é uma alegria poder ajudar as pessoas. Eu espero, Sim. sinceramente, que dentro dessas conversas que a gente tem, que as pessoas possam aprender mais e Sem cada vez dúvida. mais, seja para elas, para vocês voltarem para o mercado de trabalho, seja para vocês crescerem também. Quando a gente trabalha em crescer, eu trabalhei já com pessoas que
de representante viraram consultores, ou subiram, viraram gerentes, gerentes que viraram diretores, pessoas que mudaram totalmente, não quero mais ser nada disso, vou sair, vou empreender. Então, a gente conversa, carreira é uma coisa que está muito dentro, faz parte da vida da gente, né? Pois então, é. a gente tem que parar para pensar assim, todo dia todo dia, quando acordo, não exatamente. tenho mais o tempo que passou. É bem isso, o tempo passou. Então, se você não para pensar no tempo que você está deixando passar e não está fazendo nada por você, a responsabilidade é toda sua. Então, você é que tem que mudar e fazer algo por você, tá? Então, hashtag fica a dica. Hashtag mais uma super dica. Exatamente. Cris, a gente que agradece por você Obrigada. compartilhar. Acho que tudo isso, de verdade, faz parte do propósito do Me Deixa, né? Sim. Então, é trazer conhecimento, obviamente, porque do Me Deixa, né? Que é do nosso jeito, do nosso modo. E aí, com a diversidade, com todos os temas, um pouquinho de cada coisa. E que atenda aí todo mundo também, né? Cada um do seu jeito. Eu quero saber sobre liderança, eu quero saber sobre recolocação. Ao mesmo tempo, quero saber sobre saúde. Enfim, a gente tenta aí trazer informações de todos os segmentos para que complete aí. Né? E sempre com muito valor agregado. Então, muito obrigado aí pela sua presença. Obrigada. Né, produção? A gente Obrigada. super agradece, né? Olha lá. Hashtag coraçõezinhos. A perfeita sem defeitos. Cris, então a Obrigada, porta do Me querida. Deixa tá aberta. A gente, obviamente, aí deseja muito sucesso. Vamos estar contigo nesse super lançamento. Yes! Com certeza. Então, sucesso aí na sua Obrigada, jornada. E as portas do Me Deixa, com certeza, tá sempre aberta. Amém. Valeu, querida. Obrigada. Muito obrigada a todos vocês, tá? Muito obrigado. Gente, e vamos ficando por aqui. E olha, quero fazer aqui 2 recadinhos que eu não fiz durante todo esse bate-papo, porque tava muito, muito bom, sensacional. A Cris, 100% da minha atenção aqui. Olha, primeiro ponto, se inscreve no canal, né, gente? Deixa um like, compartilha, enfim. Ó, manda pra todo mundo aí das suas redes sociais. Dá uma força pro canal, vamos engajar. E segundo, eu quero falar aqui que no estúdio tem mais 2 podcasts incríveis. Na verdade, tem mais. Eu sempre vou trazendo aqui um ou outro que são produzidos aqui, todos com excelentes conteúdos. Olha, galera top, que é o Além dos Portões. Gente, Além dos Portões é um podcast que fala sobre empreendedorismo, também com muita gente boa, com histórias, então, assim, inspiradoras que vocês têm que seguir lá também. Se inscreve lá, @Além dos Portões. E esse podcast também, uma curiosidade aqui, é que ele fala do universo de automação de portões. Então, para você que é desse segmento, bora, @Além dos Portões. E a gente vai ficando por aqui, agradecemos a sua audiência e um beijo grande e a gente se vê no próximo vídeo.